Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, os Filhos da Luz, e vamos dar início ao nosso Evangelho de hoje. Iniciamos agora nosso Evangelho no lar. Agradecemos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade e pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo. Que a vibração do plano superior possa ser sentida por todos, que assim seja. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou a ceiar, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que serão ricos, de medo que eles vos convidem em seguida, a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para eles os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos, e estareis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir. Por isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estava à mesa, tendo ouvido estas palavras, lhe disse: Feliz aquele que comer o pão no reino de Deus. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o Espírito. Jesus não podia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e a homens incapazes de compreenderem a nuance delicada do pensamento, seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de corberantes. O fundo do pensamento se revela nestas palavras: serei felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vistas a uma devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo. Para dar uma comparação surpreendente, disse: convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que estes não poderão nada vos retribuir. E por festins é preciso entender não o repasto propriamente disso, mas a participação na abundância de que desfrutais. Estas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação num sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam à sua mesa, senão aqueles que podem, como dizem, lhes honrar, ou que podem convidá-las a seu turno? Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os possui entre os seus? É, por vezes, prestar-lhes um grande serviço sem aparentá-lo. Estes, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. A caridade, meus irmãos. A caridade, como sempre, em primeiro lugar. Nessa leitura do Evangelho de hoje não é diferente. A caridade é o princípio que Jesus nos deixou. Ele nos ensinou, na verdade, a multiplicar pães. Ele nos ensinou a amar ao próximo. Ele nos ensinou tudo o que nós devemos fazer para atingir um grau maior de evolução. E nesse Evangelho de hoje não é diferente. Tudo que nós devemos fazer é a caridade. A caridade
sem que a gente queira algo em troca, sem precisar de algum mérito, sem esperar que sejamos recompensados pelo que fizemos aos outros. É termos consciência de que todo o bem que nós fizemos ao outro voltará para nós. É termos os princípios que Jesus deixou como nosso norte e o nosso guia todos os dias da nossa vida. Não podemos esperar que sejamos recompensados por fazer o bem. Jamais. Temos que acreditar que fazendo o bem, estamos nos melhorando para a nossa própria evolução, para o nosso melhoramento. As coisas não caem do céu. As coisas não vêm como nós gostaríamos que viesse. Há provas, há dificuldades e há momentos. Momentos esses em que testarão toda a nossa fé, todo o nosso devotamento, tudo o que nós acreditamos. Deus age nas mais pequenas coisas. Às vezes é naquela criança que te pede um abraço, é naquela pessoa que pede um pedaço de pão, ou mesmo nos animais. Não podemos esquecer desses nossos irmãos, que são nossos irmãos, evoluindo dia após dia. Nós podemos ser caridosos com eles também. Dar uma água, uma comida, fazer um carinho. Geralmente eles só querem um pouco de amor, como nós também. Também somos animais em constante progresso, em constante evolução. E vivemos uma vida em busca do amor. O amor do outro, a aceitação. Mas muitas vezes o que nós procuramos no mundo lá fora, nós temos dentro de nós. E é aí que está o problema. Ou melhor, a solução de todos os problemas. Amar a nós mesmos. Não adianta eu fazer 1000 caridades, convidar para os festins os pobres, as pessoas que não têm condições de me dar algo em troca, porque somos bons de coração para com os outros. Não adianta eu fazer a caridade, propagar uma índole que eu não tenho. Fazer o bem ao próximo, esperando, já com a mão estendida, o retorno daquele bem. E não adianta nós amarmos os outros esperando sermos amados de volta. Isso é um grande erro. Nós precisamos nos amar. Precisamos primeiro aprender isso, a termos amor por essa máquina perfeita que temos aqui.
que se analisarmos minuciosamente, detalhe por detalhe, dessa máquina tão perfeita, ainda hoje não compreendem muitos mecanismos e o porquê de muitas coisas que tem no corpo humano. E nós não amamos essa máquina. Nós fizemos tudo pelo outro, sempre o outro, sempre o outro, esperando e esperando o amor, a validação, a aceitação. Mas quando nós vamos nos aceitar? Sei que estou destoando um pouco do conteúdo do Evangelho, que diz muito sobre a caridade. Mas já conversamos bastante sobre a caridade. Não apenas a material, mas a caridade moral, a caridade de auxiliar, a caridade de uma palavra amiga, de um abraço, de um conselho, ou apenas de nós ficarmos ouvindo. Tudo isso é caridade. O texto, ele nos leva a uma reflexão mais profunda. A reflexão da gente não esperar nada em troca. Mas, para nós aprendermos a não esperar nada em troca, o que eu acredito que todos nós esperamos um pouco, que retorne para nós ao sermos bons, nós precisamos aprender a aceitar nós mesmos. Fazer uma autoavaliação de nós, do que fizemos, do que sentimos, do que falamos. Tudo começa na mente. A mente, o cérebro, um grande enigma ainda. As pessoas estudam, mas ninguém entende o porquê realmente cada parte funciona daquela maneira, daquela forma. Tem uma passagem na Bíblia que diz que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de areia, nós conseguiremos mover montanhas. E isso é verdade. Posso não mover montanhas físicas, visíveis, mas é o meu pensamento que acredita. Se eu acredito que vou me curar de algo, eu tenho fé naquilo, aquilo irá acontecer. Se eu tenho fé, se eu acredito em qualquer coisa, aquilo irá acontecer. E com as coisas ruins não é diferente. Se eu acredito e coloco toda a minha força do meu pensamento naquilo, eu tenho fé e aquilo vai acontecer. Mesmo que seja um pensamento de segundos, mas talvez você o torne aquilo tão grande que aquilo se torna uma realidade. Então, tudo começa no pensamento. Quais os pensamentos que você está tendo no seu dia a dia? Temos que começar daí. Melhorar os nossos pensamentos, melhorar o que nós acreditamos, para depois nós sentirmos no nosso coração as nossas emoções. Sentir é o primeiro passo para nós conseguirmos realizar qualquer coisa. Se eu tenho um sonho, se eu tenho um desejo, eu oro, eu peço a Deus, eu imploro para aquilo que aconteça. Mas os meus pensamentos são negativos e os meus sentimentos, pior ainda. Aquilo não irá acontecer por mais que Deus diz, sim, meu filho, pegue. Nós muitas vezes nos auto-sabotamos e acreditamos que não somos merecedores e não somos capazes.
de alcançar tal fato. Porque isso não é verdade e é algo que nós devemos, pouco a pouco, ressignificar e fazer com que todos os pensamentos negativos e que nos autossabotam sejam invalidados. E no lugar deles, venham muitos pensamentos bons e que eu acredito que vai ser o melhor para mim e que eu posso conseguir aquilo e conquistar qualquer coisa. Deus nunca vai dizer que não para você, jamais. Ele é Pai apenas para as coisas que te fazem mal, mas Ele te protege, Ele te guia, Ele está contigo todos os dias da sua vida. Desde quando você ainda era fruto da imaginação dele, Ele sempre esteve contigo. E hoje não é diferente. Ele continua conosco todos os dias, nos perdoando e nos mostrando o caminho a percorrer. E depois que nós ressignificarmos todos esses pensamentos ruins e torná-los bons, nós vamos começar a sentir tudo mudar ao nosso redor, porque tudo é vibração, tudo é onda, tudo vibra. Nós somos moléculas, nós vibramos. Nós vibramos com o que falamos, nós vibramos com o que escutamos, nós vibramos na frequência de uma música triste ou de uma música feliz. É só notarmos como estamos nos sentindo. E então nós conseguimos começar a sentir as coisas mudando ao nosso redor, porque nós estamos vibrando diferente. Esse é o poder do pensamento positivo e da vibração alta. Termos a vibração alta, esse sentimento bom, esse sentimento de paz e tranquilidade é o que nos eleva mais próximo do Criador. E nos elevando mais próximos do Criador, nós vamos entrando em frequências diferentes, em sintonias diferentes, e talvez com muito esforço ou outros menos, nós adentraremos a quinta dimensão, que é para onde o planeta Terra está indo, da terceira para a quinta dimensão. Mas isso não é simplesmente de um dia para o outro e tudo vai mudar. Começo mudando eu, todos os meus sentimentos vibrando em maior sintonia, em maior frequência. É uma expansão da consciência, a quinta dimensão. É olhar o mundo de forma diferente, olhar as coisas de forma diferente, com mais amor e mais leveza. Quantas vezes falamos para não julgar, para não condenar, porque nós não sabemos o passado, nós não sabemos o futuro. Nós sabemos apenas o que está acontecendo naquele momento. E talvez um dia nós fomos aquelas pessoas que fizemos aquilo. Queiramos que fizemos o mal. E então, nós deveremos melhorar. Voltando que deu um pequeno problema com o celular. E nesse momento, depois de expandirmos a nossa consciência, depois de expandirmos os nossos sentimentos, o nosso pensamento, estaremos mais próximos da fonte criadora. E tudo, aos poucos, começará a fazer sentido. Como eu disse, não é do dia para a noite. É um processo. E um processo que inicia no nosso amor próprio. Tão bonito, né? Essa palavra, amor próprio. Quando foi a última vez que você se olhou no espelho e se amou? Não o amor que você tem pela imagem que tem aqui fora,
mas aquele momento em que você olha no espelho e olha dentro do teu olho e enxerga a tua alma, enxerga o teu espírito. E você pensa, nossa, como Deus é perfeito. E ali você começa uma transformação que jamais imaginou ter na sua vida. Porque aprendeu a enxergar com os olhos da alma e não com os olhos do corpo. E não idealizando algo material que um dia virará pó. Mas sim, olhando para o seu espírito que é eterno. É esse amor que vos falta. Amar a sua alma. Amar a criação perfeita que Deus criou, que é você. E refletindo do nosso interior para o nosso exterior, qual foi a última vez que você olhou para esse corpo aí? Essa máquina perfeita que Deus deu de abrigo temporário para o vosso espírito. Qual foi a última vez que você olhou para esse corpo e cuidou dele? E alimentou ele de forma benéfica, onde você diminuiu todos os industrializados que você sabe que faz mal. Aquele refrigerante cheio de açúcar, que também faz mal. Aquela quantidade exorbitante de doces, que também prejudica o vosso cérebro, prejudica as células, mas você não enxerga. Quando foi a última vez que você se arrumou para você? Não para agradar ninguém, não para ter a aprovação de ninguém, não para fazer o outro feliz, para você. Quantas vezes você já deixou de lado os teus sonhos, os teus objetivos para fazer o outro feliz, para que o outro realize o sonho deles, para que o outro realize os seus objetivos? Temos que começar a pensar um pouco mais sobre isso, porque parece ser algo irrelevante, mas não é. Para nós expandirmos a nossa consciência, alcançarmos a quinta dimensão, que é a expansão da nossa consciência, nós precisamos do mínimo, que é nos amar, para depois nós cumprir o que o Evangelho nos diz: sermos caridosos para com os outros. Não tem como eu ser caridoso com o outro se eu não faço o mínimo por mim. Afinal, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como que você ama o próximo? Como que você ajuda o próximo? Como que você espera fazer a caridade para o próximo se você não ama a si mesmo, se você não valoriza a si mesmo, se você se põe para baixo todo o tempo? Temos que pensar sobre isso. Em quantas vezes damos o mundo para o próximo e quando é para nós, não, eu não mereço. Compra um presente caro para ver a cara do fulano feliz. Mas aí, eu também gostaria daquilo. Não, mas eu não posso gastar, é muito dinheiro. Mas para o outro eu faço.
Não tem como nós nos colocarmos depois do outro. O outro tem que se virar. O outro tem que aprender a se amar, a se respeitar, a ser caridoso, a fazer o melhor por ele, para daí fazer pelos outros e nós também. Temos que aprender primeiro nós. Vamos pensar sobre isso e refletir bastante, porque é algo que engloba muitas coisas e talvez muitas feridas que temos de outras vidas, dessa vida. Muita coisa precisa ser curada dentro de nós, para aí refletirmos para o exterior. Depois que a gente aprender a se amar, a se respeitar, nada vai ser sacrificoso. Nem os fardos que temos que carregar, nem a nossa cruz, que parece ser pesada hoje. Nem ela vai ser um fardo para nós, não vai ser pesada. Porque nós aprendemos a amar a nós mesmos. Grande reflexão, não acho? Não tenho nem o que falar sobre. Espero que todos tenham gostado desse evangelho. Deixem seu joinha para ajudar o nosso canal. E não esqueçam de tomar a sua água fluidificada. E encerramos agora o nosso Evangelho no Lar. Agradecemos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade e pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que participaram desse estudo. Que a boa vibração do plano superior possa ser sentida por todos. Que assim seja. Uma ótima semana para todos vocês. Até o próximo Evangelho.